Oi, gente, tudo bem? Lembra que eu prometi pra vocês que eu ia fazer uma série de vídeos falando sobre criar sua própria marca, tanto sobre as máquinas, sobre as modelagens, o corte, a costura e todo o processo que envolve o desenvolvimento da sua marca. Então, assim, eu vou começar dando uma resumida, uma geral, né? A primeiro vídeo eu falei um pouco sobre as máquinas, depois eu vou falar especificamente sobre cada uma delas, né? O que cada uma faz, para que serve. Vou me aprofundar um pouco mais e mostrar para vocês em detalhes. Mas hoje eu quero falar mais sobre as dúvidas que todo mundo tem, né? Eu crio coleções para marcas, eu sou modelista e eu encontro muita gente com dificuldade nessa parte, principalmente perdido, assim, no sentido, a pessoa quer criar a própria marca, às vezes já vende, já revende, geralmente a pessoa já revende, e ela decide fazer as próprias peças, né? Criar do jeito que ela quer, né? Porque você vai num lugar e você não encontra as cores que você quer, com o tecido que você quer, com o caimento que você quer, então é muito difícil você conseguir juntar todas essas coisas num fornecedor e ainda conseguir ter um lucro legal. Quando você produz no começo, eu vou falando, uma coisa que eu costumo falar, eu falo brincando, mas tipo, é sério. É, querer ter uma marca não quer dizer que você possa ter uma marca, você tem que ter todo um preparo. Inclusive, você tem que ter um dinheiro disponível, você tem que saber que você vai gastar um valor. Porque muita gente tem aquela ilusão, que pensa assim, se uma peça no Brás, por exemplo, vamos usar o exemplo do Brás, né? Quem tá acostumado com os preços de lá, sei lá, um top, 5, 10 reais, sei lá, uma coisa assim, né? 20 reais, tem umas peças de 20 reais, calça 15 reais, 10 reais. É legal, ótimo preço, tal, interessante. Mas essas lojas, geralmente, essas fábricas, elas fazem milhões de peças todos os dias, elas têm muito funcionário. Geralmente é trabalho escravo, é muita gente ganhando pouco, tem gente que ganha centavos numa peça. Então, eu, eu particularmente sou contra o trabalho escravo, sou contra a desvalorização da costureira, por isso que tá acabando as costureiras, elas estão deixando de trabalhar para fora, elas estão trabalhando para elas mesmas, fazendo o preço delas. Então tá ficando escasso no mercado esse tipo de profissional e por consequência de não ser um trabalho valorizado, ninguém quer fazer, né? Dificilmente você vai ver um adolescente ou um adolescente falando, meu sonho é ser costureiro, né? A pessoa pode até ter o sonho de, eu quero ser estilista, quero criar peças de roupa, tá? Mas ninguém quer costurar. Tipo, essa profissão assim, costurar. Por quê? É uma profissão muito legal, eu amo costurar. É muito gostoso. Mas ninguém quer fazer isso como trabalho, porque não é bem remunerado, não é é um trabalho que não é valorizado, né? Você vê discussões em grupos, eu tô em bastante grupos de costureira no Facebook, e aí a pessoa, quanto eu cobro nessa jaqueta? Uma jaqueta cheia de detalhes, às vezes uma corta-vento, a pessoa fala, R$ 3,50 eu cobro. Gente, R$ 3,50 pra fechar uma jaqueta, isso é um absurdo, não existe, tá fora de cogitação. Pra mim não faz sentido algum, né? Mas tem pessoas que infelizmente sujeitam esse tipo de coisa. E a costureira é muito desvalorizada, mas assim, enfim, vamos voltar pro foco que nas coleções, né? Eu acho o seguinte, a primeira coisa que você precisa pensar, que você quer criar a sua marca, legal, né? Mas tudo isso tem um custo, tem um gasto, tem um investimento inicial, que pode não ser muito, claro. Mas, por exemplo, você não precisa começar com uma coleção gigantesca de 20 peças, de 10 peças, de 5 peças. Pode começar com uma peça, por exemplo, né? Ter uma peça é melhor do que não ter nenhuma. Sei lá, às vezes você já revende e no meio das peças que você está revendendo, você tem uma peça. Sei lá, vou criar uma legging, que é uma coisa mais simples. Cria uma legging, né? Começa com uma legging, aí vende todas as leggings. Fiz, sei lá, 20 leggings. Aí vende todas as leggings. Legal, você vai pegar esse dinheiro, vai reinvestir e vai fazer um top agora. Aí vai ficar a legging e o top. Por quê? Você tem um gasto com modelagem, você tem gasto com etiqueta, você tem gasto com logo, às vezes criar a logo da sua marca para ficar uma coisa mais profissional, para ficar mais legal, para tornar as suas peças a sua marca conhecida, né? Isso é importante. Mas se você não tiver dinheiro para fazer etiqueta, fazer uma coisa muito assim, eu sou a favor de não gastar muito no começo. Então você vende uma peça, por exemplo, faço uma. Vende uma peça, faz duas. Vende as duas, faz quatro e vai duplicando.
Isso ajuda muito pra quem não tem dinheiro pra investir inicialmente, né? Então, ai, mas nossa, Juliana, quanto que eu gasto pra fazer uma modelagem? Quanto que eu gastaria pra começar minha marca? É muito relativo, então vai depender muito de quantas peças você quer. Então vamos supor que você cria uma mini coleção, sei lá, 5 peças, que é o que geralmente os clientes pedem pra mim. 5 peças. Vai depender muito do nível de dificuldade dessa peça, porque a modelagem ela é calculada, geralmente, tá? Um modelista sério, né? Porque a gente encontra aí arquivos com 300 modelagens por R$ 29. Então, assim, é por sua conta e risco, né? Não tem piloto, geralmente não são testadas essas modelagens. Eu vou explicar melhor pra vocês o que é isso, piloto. Pra quem não sabe, pra quem ainda não conhece, mas depende muito do trabalho que o modelista vai empenhar, depende muito do trabalho do modelista, cada um coloca preço no seu trabalho, né? A gente não pode colocar preço no trabalho dos outros. Ai, mas eu vi uma modelagem por R$ 30 lá no Brás, numa barraquinha. Ok, tudo bem, se você quiser comprar aquela modelagem, fazer a piloto lá, testar a modelagem, ficou legal, show, produzir, ótimo. Agora, se você quer criar uma peça do zero do seu jeito, com os detalhes que você quer, do jeito que você sonhou, já é uma coisa mais complexa, uma coisa mais demorada, né? Então é isso que você precisa definir primeiro. Você vai ter um modelista ou você vai comprar uma modelagem de R$ 30 lá no centro, né? Isso é uma coisa que você precisa pensar. Ou você já tem a modelagem, às vezes, ou você... Enfim, a modelagem é uma coisa muito importante. Por quê? Porque é ela que dá o caimento pra peça. Não tem quando você veste aquela peça e fala, nossa, eu amo essa marca, fica incrível em minhas roupas dela. É a modelagem. O tecido ajuda, é claro, a costura também, mas assim, a modelagem é primordial e é fundamental na criação de uma peça. Então, quando a gente vê que uma peça caiu bem no nosso corpo, é a modelagem. Então, isso faz diferença pra pessoa querer comprar de novo de você. Porque se ela não gostar, não vestir bem, ela não vai comprar de novo, ou ela pode devolver, isso pode te gerar um certo transtorno. Então, é sempre bom escolher um bom modelista, um bom profissional, que saiba o que está fazendo, né? E que ele faça uma peça piloto. O que é peça piloto? É o teste da modelagem. Então, a modelagem, ela precisa ser testada. Você faz a modelagem no papel, vou mostrar pra vocês como que é a modelagem. Tem gente que não faz ideia de como que é. A gente fala muito disso, mas não vê. Essa daqui é feita à mão, né? Tem gente que faz no sistema, mas mesmo pra quem faz no sistema dá pra imprimir nesse papel. Isso aqui, por exemplo, é a traseira de um top, meio nadador. Essa é a parte de trás. Não dá pra gente entender muito bem. Isso aqui é um quarto da peça, né? Na verdade, é metade da parte de trás. Então, ela cortaria dobrada e ia ficar a blusa inteira, né? Isso aqui é uma modelagem pra piloto mesmo, pra teste. Isso aqui é o bolso, é o espelho do bolso, aquele, sabe aquela parte que fica aparente na calça? Então, isso aqui é aquela parte do bolso, que a gente chama de espelho do bolso. Esse aqui é o forro seria o forro do bolso, mas ao mesmo tempo servir de base para o espelho. Então, aquele espelho que eu mostrei para vocês, por exemplo. Essa parte aqui vai ficar atrás, vai ficar aparecendo. O forro do bolso a gente pode fazer com tecido mais simples, de outra cor. E aqui seria aquela parte do bolso que fica aparente, certo? Essa parte de trás do bolso. Aqui seria a parte da frente do bolso, que é forro também, mas que vai casar com a calça. A parte da frente da calça ela vai ser nesse formato. E aí, se o forro do bolso for de uma cor diferente do tecido, da calça, a gente tem esse espelho, esse revel, na verdade, que fala, né? Que ele vai ser costurado por dentro e vai dar o acabamento para não ficar aparecendo aqui na lateral o forro, né? Quando tiver a calça aqui. É uma coisa que é um pouquinho complicada, mas assim, só pra vocês terem ideia do que é a modelagem, né? São partes, a gente vai cortar o tecido, é um molde, na verdade, a modelagem é um molde que você tem no papel ou no sistema, pode ser só no sistema, pra quem tem como cortar pelo sistema e gerar imprimir isso daqui numa plotter, numa impressora grande. E eu faço na mão, eu gosto de fazer à mão, tenho prazer imenso, eu amo o que eu faço, eu amo fazer modelagem.
E mesmo que eu faça as gradações, os tamanhos no sistema, eu gosto de fazer a modelagem no papel craft mesmo, na moda antiga. Então o que acontece? A gente vai cortar o tecido nesse formato e é isso que vai dar o caimento na peça de roupa. Né? Então, se você não tem essa modelagem bem definida, bem feita, para um profissional que sabe o que está fazendo, você pode ter muito problema. Você pode perder tecido, inclusive, né? Eu já vi bastante casos da pessoa comprar um rolo de tecido e perder tudo isso porque foi cortado errado, né? Ou teve algum problema no corte, ou a modelagem estava errada, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E às vezes veste bem, às vezes não veste. Por isso que a gente faz a piloto, porque aí a gente faz uma prova e vê se funcionou, se é aquele caimento que você queria mesmo. Então, a parte da modelagem é uma parte um pouco complexa, mas ela é fundamental para todo o desenvolvimento do restante do processo. E feito isso, a gente definindo a modelagem, a piloto ficando exatamente como a gente quer, se não ficar boa, aí tem que fazer os ajustes na modelagem, na peça, até chegar na modelagem perfeita. Ah, ficou o caimento que eu queria. Ótimo. Aí a gente passa para as gradações, seriam os tamanhos, né? Fazer os tamanhos, sei lá, PNG, GG, ou números, 36, 38, enfim, não sei. Se a gente faz tamanho único, eu não sou muito a favor, porque tamanho único não serve em todo mundo, né? Já diz tamanho único. Gente, a peça, principalmente se for uma peça de tecido plano que não tem elasticidade, como que vai servir num P e num GG? Não faz sentido isso. Pra mim, não faz sentido. Com malha é um pouquinho menos complexo, mas mesmo assim. Tricô eu tenho muita dificuldade, porque eles falam que é um tamanho único, mas pra mim é tipo um M pro G, assim. Mas quem usa um GG não vai servir, quem usa o P vai ficar gigante, entendeu? Então é meio complexo isso. Então eu prefiro sempre fazer, cada um tem seu tamanho, é mais complexo você fazer sob medida, né, exatamente para a pessoa, dificilmente a modelagem vai casar exatamente com o corpo da pessoa, com a altura, com tudo, mas assim, são pequenos ajustes que ela pode fazer caso não sirva perfeitamente, mas no caso do tamanho único já não, às vezes você tem que alterar a peça toda, sabe? Em relação à modelagem, eu acho que é isso, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte, porque precisa ser um profissional mesmo que entende, que sabe o que está fazendo, que vai desenvolver a piloto. Modelagem sem piloto, pra mim, não existe. Não tem como você fazer uma modelagem e falar, ah, isso daqui eu tenho certeza que vai dar certo. É bem complexo isso. Se você não testou, não tem como você saber se ficou bom, né? E aí, depois da modelagem, vem... Na verdade, o que você faz depois que você define isso, né? Explicando como que é a modelagem. Você precisa... Eu até anotei aqui algumas coisas. Você vai definir seu público, seu nicho, quem que você vai atender. É um pessoal mais exigente, um pessoal que vai pagar mais caro pela peça e ele vai exigir uma qualidade maior? Pode ser. Não, eu quero vender bastante, eu quero vender para todo mundo, quero que saia rápido, um produto que tenha um preço e um custo mais baixo, enfim. Em relação ao custo também, você tem que ter em mente que você vai ter um custo com a modelagem, né? Voltando no assunto da modelagem. Você vai ter um custo com a modelagem que você não vai conseguir embutir esse valor total, assim, de cara pro cliente. Não é igual você colocar o custo do tecido, por exemplo. Ah, eu gastei, sei lá, R$ 50 no tecido, aí dividido por tantas peças, aí esse meu custo, tá, não sei o que, eu vou embutir no valor e blá, 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 tá. Tudo bem. Só que a modelagem é um bem da sua marca, é um bem da sua empresa, que se você não jogar fora, não perder, você vai ganhar dinheiro com ele eternamente. Então, assim, eu fiz uma modelagem de uma legging maravilhosa, nossa, veste super bem, todo mundo ama. Você vai usar aquela modelagem pro resto da vida. Você vai ganhar dinheiro em cima dela pro resto da vida. É um bem que ele não... Se você cuidar, ele não vai desgastar, ele não vai acabar com o tempo, né? Então, você pode fazer uma peça com essa modelagem, vamos supor que uma modelagem de leg, vamos chutar um valor, tá? Eu acho que a modelagem varia sei lá, de 100 a... De uma legging, por exemplo, de 100 a R$ 500, R$ 600, depende. Se tá inclusa a piloto, às vezes a pessoa cobra um pouquinho mais caro na piloto. Tem gente que já embute o valor da piloto na modelagem, porque não faz sem. Eu, por exemplo, não faço modelagem sem piloto, então o valor tá incluído. Tá embutido, a pessoa pode cobrar separado, pode cobrar separado as gradações, então cada um cobra da forma que acha melhor, mas é mais ou menos esse valor.
Vamos supor que você gastou R$ 500 naquela lebre pra fazer a modelagem a piloto, tá? Tô chutando, pode ser mais, pode ser menos. E você vai fazer 10 peças. Provavelmente no começo você não vai ter um lucro, porque você investiu na modelagem. É como se estivesse comprando uma máquina. Ah, eu comprei uma máquina X para fazer tal coisa na minha empresa. Ela não vai te dar aquele retorno na primeira venda que você fizer. Ela vai, com o tempo, ela vai te gerar aquele retorno e vai ultrapassar o valor que você pagou nela. E a modelagem é a mesma coisa. Então depende muito de quanto você vai vender, o que você vai vender. Pode ser que você consiga esse valor de cara, dependendo da quantidade de peças que você vender, pode ser que sim, pode ser que você recupere e ultrapasse esse valor, pode ser que demore uns meses, pode ser que demore uns anos, não sei. Depende muito da modelagem, né? Tem gente que quer fazer uma modelagem super, nossa, muito complicada, muito complexa, muitas partes, muitas peças, e aí acaba ficando um valor um pouco mais alto a modelagem, a costura e tudo mais, demora um pouquinho mais para vender, são peças mais exclusivas, então você acaba tendo o retorno disso, demora um pouquinho mais, principalmente roupa, né, gente? Eu acho que o que dá lucro imediato, assim, é mais comida, né? Porque comprou, fez, vendeu, é isso, pegou o dinheiro. Agora, roupa já não, né? Vai ficar no estoque, às vezes demora pra vender, às vezes não, então você não sabe. Então não é uma coisa que você faz, eu fiz uma coleção, deu certo, vou desistir. Não, você tem que ir até o fim, você tem que ir firme e forte lá, tem que ter coisa, por mais que você não faça, mas eu vou ter que fazer uma modelagem em toda a coleção. Não, não necessariamente. Você pode criar umas peças básicas, umas peças-chave, que você acha que vai vender bastante, e vai vir, por exemplo, eu vou fazer por exemplo, eu fiz esse conjunto de moletom aqui. Eu vou fazer um conjunto de moletom e vou vender ele o inverno inteiro. Aí o ano que vem, se você quiser vender de novo, tudo bem, foi o maior sucesso. Não tem problema algum, você não precisa ter uma coleção, tantos em tantos meses, não, isso não é obrigatório. O importante é que você tá vendendo, entendeu? Você tá vendendo, você tá construindo sua marca, você tá galgando o seu lugar aos poucos, tá chegando onde você quer aos poucos, e isso que é importante, né? Às vezes a gente não tem aquele dinheiro todo disponível, mas também a gente não pode desvalorizar o trabalho do outro e achar que você, com R$ 10 na conta, você vai conseguir criar uma coleção de roupas, né? Tem muita gente que me procura e, sei lá, é meio cômico, assim, que a pessoa, eu quero fazer tal peça. Cheio de coisas, cheio de detalhes, mil planos. Aí a pessoa acha que você vai cobrar menos do que uma roupa que vende lá no Brás. Não existe essa possibilidade, entendeu? Então a pessoa que ela tem em mente, assim, que ela quer ter a marca dela e com R$ 10 ela vai conseguir fazer aquilo, ela tá enganada, ela não vai. Não existe essa possibilidade, né? Também tem a possibilidade de você contratar uma empresa, por exemplo, uma private label, que o pessoal tá falando muito agora disso, né? Que é um local que geralmente eles já têm as próprias modelagens, hoje eles até desenvolvem as modelagens e fazem todo o processo para você lá e colocam sua etiqueta. Geralmente, eles já têm as modelagens dele lá, você escolhe, eu quero essa, aí eles produzem, colocam sua etiqueta e pronto, entendeu? Mas tem muitos lugares e confecções que eles desenvolvem a modelagem do jeito que você quer. Você manda lá e eles fazem a modelagem do jeito que você quer, tal, perfeita, produzem tudo, mas eles têm uma quantidade mínima. Por exemplo, é acima de 200 peças. Tô chutando, tá? Não sei. Eles só fazem acima de 200 peças. Então, se você quiser fazer uma coleção pra testar, quer fazer uma peça pra testar, 5 peças, 10 peças, eles não vão fazer, eles não vão pegar. Então, que pra eles não compensa, como eles não cobram a modelagem, então eles não cobram a modelagem, mas também você não tem a modelagem. Aquela modelagem não é sua, aí todo mundo amou aquela confecção, aquela private label fechou. E agora, o que você vai fazer? Você não tem a modelagem daquela peça, né? Então é bem complexo, porque é uma coisa que você precisa se atentar. A modelagem você fez numa confecção, numa private label que não tem o seu. Que não vai te dar a modelagem, você não tem a modelagem, as seus clientes amaram. Você gostou dessa modelagem, você precisa mudar. Por algum motivo você precisa mudar de fornecedor, de confecção. Como é que você vai fazer? Você vai ter que pedir para outra pessoa desenvolver, ela vai fazer do jeito dela, já é uma outra modelagem, é um outro tamanho, já, entendeu? Aí seus clientes que estão acostumados a comprar com você, eles já não vão achar tão legal porque muda, não é tudo igual, a modelagem não é tudo igual, cada um tem uma mão, cada um tem uma curva, cada um tem uma tabela, tem um caimento, enfim. Vai ser uma outra dor de cabeça que você vai ter. Então é melhor você já desenvolver sua própria modelagem, ela vai ficar com você e você produzir em qualquer lugar do mundo que você quiser, sempre da mesma forma, desde que o profissional faça direitinho e tal, deixe todas as informações necessárias
junto com a piloto e a modelagem. E outra coisa que as pessoas têm muita dúvida. Ah, eu preciso de uma costureira porque eu vou criar minha marca. Gente, costureira, eu não tô desmerecendo, tá? Tem muita costureira que sabe muito, que entende muito, que faz muita coisa. Geralmente costureira faz sob medida, né? Mas quando a gente vai criar uma marca, geralmente não é sob medida. Então a costureira precisa modelar bem, ela precisa graduar, ela precisa fazer as graduações. Tem muita costureira que faz modelagem, mas ela não sabe graduar. E daí depois como é que faz? Né? Você vai ficar com um tamanho só e quem vai graduar? Então, é um trabalho a mais que você vai ter. Então, não é de uma costureira que você precisa. Sim, você precisa de uma costureira, mas a primeira coisa que você precisa é de uma modelista, uma boa modelista. Ou um modelista, né? Tô falando, generalizando. Então, encontrando essa boa modelista, ou esse modelista, você consegue desenvolver essa modelagem junto com a piloto em qualquer lugar, né? Então, vou dar um exemplo para você. Desenvolve modelagem comigo, por exemplo, com uma modelista X. E aí ela vai deixar todas as informações lá. Às vezes essa modelista ela não desenvolve, ela não tem uma confecção, você pode chegar com a sua modelagem em lugar X e falar, olha, eu quero produzir isso daqui. Isso é um lugar de confiança, né? Porque às vezes você faz uma coisa muito exclusiva e aí a pessoa provavelmente, se ela não for um profissional ético, vai copiar a sua modelagem, sei lá, vender, enfim. Por que tem tanta modelagem disponível aí? São modelagens que às vezes são de outras pessoas, testadas ou não, não tem como você saber, que foi passando de um pro outro assim, e começa a virar preço de banana e não vale nada. Então, é uma coisa que você precisa tomar cuidado. E também como que você vai saber qual que é a confecção que vai cortar sua modelagem, seu tecido. Que tem lugar também que eles não deixam você escolher o tipo de tecido, eles já têm o tecido deles lá, então às vezes é bom, às vezes não é, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Mais pra frente eu posso falar especificamente sobre cada processo, cada parte, mas, em geral, assim, só pra deixar mais ou menos claro pra vocês que criar sua marca legal não é tão complicado, se você tiver um profissional legal te auxiliando, mas não é tão barato quanto a gente imagina. Ah, com pegar R$ 100 eu já faço a modelagem e umas pecinhas. Não, a modelagem, ela é, acho que é a parte mais cara, vamos dizer, da modelagem, mas também é mais importante. Né? É como se você estivesse contratando um estilista. Se você contratar um estilista para sua marca, não vai sair barato. Né? Se você é seu próprio estilista, já facilita. Se você souber modelar, ótimo, perfeito. E aí você precisa definir os tecidos, definir as cores, os modelos que você quer. Se for um só também não tem problema, você precisa saber a qualidade. Vai ser um tecido mais caro, vai ser um tecido mais simples. Vai ser um tecido de poliéster, que geralmente é mais barato, vai ser um tecido de algodão, ou um tecido de qualidade melhor, um poliamida, alguma coisa assim. Você vai definir o valor em cima disso, do quanto você gastou, da qualidade do seu público. Então, tudo isso influencia muito no preço, na saída também dos produtos, enfim. E aí tem a corte, a costura, a produção, né? Que eu falei que você pode fazer tudo num lugar só. Tem gente que terceiriza tudo, eu acho que acaba se perdendo o processo aí no meio, pode ser que dê algum problema. Faz a modelagem num lugar, corta no outro, costura no outro, aí dá um rolo em algum processo, você não sabe onde foi que deu o problema. No final a peça tá dando diferença e você não sabe onde foi que aconteceu o erro, né? Pô, a modelagem estava boa, eu não sei o que aconteceu. Então, aí precisa rever todo o processo para ver onde foi que aconteceu o erro, mas nessa você já perdeu dinheiro aí. Então, eu acho legal fazer tudo num lugar só, que você tem menos problema, que seja de confiança, claro. Né? Porque envolve dinheiro e isso é muito importante. Né? Geralmente, mas como que eu vou achar alguém de confiança? Ou você encontra alguém que seja indicação de alguém que já fez, você pode ver as peças, ver a costura da pessoa, você pode visitar o local e ver como é que é o material, como que é o produto, como é que funciona, né? Eu acho que tudo isso em relação a prazo, gente. Prazo é uma coisa muito complexa. Todo mundo quer tudo pra ontem, a gente sabe disso, né? Mas não é tão simples assim. Principalmente uma confecção, ela não tem só você para atender, ela tem 1000 clientes, então ela vai te passar um prazo que geralmente é bem longo, sei lá, 40, 50 dias, às vezes mais, porque ela precisa comportar todos aqueles pedidos ali. Tem gente que já fica com a modelagem tudo pronto, compra o tecido e manda para uma costureira fazer, aí que entra a costureira, né? Tem a costureira que faz todo o processo, que desenvolve todo o processo, né? Acaba sendo mais rápida a entrega, geralmente. Você tem que saber se é uma profissional, porque tem gente que fala que sabe, mas não sabe o que tá fazendo, não entende. Na cabeça dela, ela sabe, mas
não é bem aquilo. Pra você não se frustrar e não gastar dinheiro à toa, não jogar dinheiro fora, é bom você conhecer o trabalho da pessoa, saber se realmente ela tá apta para fazer esse tipo de coisa. A indicação é muito importante, é muito legal, fazer muitas perguntas, estudar muito sobre isso. Se eu puder ajudar vocês aqui nesse processo, eu vou ajudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, é bom você saber do que você está tratando, porque quando você entende daquilo que você está fazendo, por mais que você não saiba fazer efetivamente, você consegue perceber se a pessoa que está trabalhando com você, a pessoa que você quer contratar, se ela sabe realmente também. Então, assim, em relação à costura e o corte, porque tem costureira que não corta também, então você precisa arrumar um lugar para cortar. Tem costureira que corta, tem costureira que não corta, você precisa de espaço para cortar, dependendo da quantidade de peças que você vai fazer. Então é mais ou menos isso. E em relação às vendas também, você precisa saber onde você vai vender. Você vai vender pelo WhatsApp, você tem um site, enfim, tem as etiquetas também, tem etiqueta de composição. Cada tecido que você usar é uma etiqueta diferente, que tem que ter composição lá, que isso daí é obrigatório, né? Por mais que você não tenha aquela etiqueta da marca lá, aquela bonitinha, que é bordadinha, ou cetim, você precisa ter etiqueta de composição. Isso é obrigatório. No começo você pode começar só com essa etiqueta. Sabe aquela etiqueta chatinha que a gente sempre arranca, que tá como lava, a composição do tecido e tal? Isso daí é obrigatório ter. Por lei, a gente precisa, as peças precisam ter isso. E aí tentar, como eu posso dizer, a composição certinha do tecido e tal. E acho que é isso, gente. Eu abri aqui um espaço para vocês tirarem dúvidas, responderem, para eu responder as perguntas de vocês. Tem muita gente me pergunta muito, deu uma resumida mais ou menos no que os clientes costumam me perguntar, costumam ter dúvidas. E acho que é isso. Resumindo, valorize o trabalho do modelista, valorize o trabalho da costureira, porque sim, são trabalhos muito importantes. E sem eles a gente não consegue desenvolver nossa marca, a gente precisa disso. Não dá pra pular etapa, não dá pra pular fase. E é isso, tá bom? Tô aqui à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo a dúvida de vocês. Eu vou deixar meu e-mail aqui também se vocês quiserem mandar por e-mail, não quiser deixar a dúvida muito exposta ali pra todo mundo ver, vocês podem mandar no particular. E eu vou tentar responder na medida do possível todas as dúvidas de vocês, tá? E a partir dessas dúvidas também consigo gravar outros vídeos, explicar outras coisas, porque às vezes o que pra mim é simples pra vocês pode ser uma dúvida, e o que pra mim não é mais complexo pode ser que vocês queiram saber também, que seja interessante pra vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um beijo e a gente vai se falando nos próximos vídeos.